Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Se organiza, pega a sua Bíblia, Provérbios capítulo 1. Antes que a sua mente seja tentada, fica tranquilo que não é um sermão temático do Dia dos Pais. Você vai ler Provérbios e você vai começar assim, ó, meu filho. Então você pensa, ih, rapaz, lá vem um para os pais. Cadê meu esposo que não está aqui? Cadê fulano? Não, fica tranquilo. Não é um sermão temático, é um sermão eh, na influência do Espírito Santo, mas não é um sermão temático, não é um sermão para o Dia dos Pais. Vamos ler, Provérbios 1:8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Amém? Depois já vem todo um argumento, todo o trajeto, toda a proposta dos pecadores, mas nós vamos ler até aqui. Que o Senhor nos fale, Pai. Nós, para quem está acompanhando desde semana passada, quem ouviu aí a palavra sobre confronto, está lá no YouTube, caso você não tenha visto, vai lá, por favor, e ouça. Eu tenho falado que me incomoda quando a gente pensa a transformação que nós vemos, principalmente dentro de igreja, né? É o nosso ambiente. Nós vivemos uma fé que não tem melhorias, tem mudança, transformação. Essa é a proposta do Evangelho. E quando eu olho, eu não percebo essa mudança acontecendo na vida daqueles que se propõem a andar com Jesus. Então, me incomoda quando a gente vai propor discipulado, que a proposta chega como transformadora, mas a expectativa das pessoas está como melhoria. Talvez a minha vida vai ficar melhor, né, eu vou para frente, tem tudo dado muito errado, e talvez é isso que eu preciso de um caminho que vai me ajudar, o evangelho pode ser esse caminho. Parece que nós oferecemos uma possibilidade de um avanço pessoal, avanço para essa vida, e não que o evangelho não faça isso. O evangelho faz isso. Quando você se converte, começa a cumprir princípios, você melhora no seu trabalho, não tem jeito. Hein? Não? Você melhora na sua vida, você melhora como pai, você vai ver. Aqui eu digo isso: se você começar a andar pelo Espírito, você não precisa de tanta instrução. Nós temos que ter rede de casais, pastor, uma vez no mês. Não, se você vier para o culto decidido a absorver a vida do Senhor, você não vai ter dificuldade no seu casamento, você vai ter orientação do Espírito Santo, e para aquilo que não tiver, o dia a dia do discipulado vai dar conta. Então, o que acontece? Para um bom cristão e um genuíno cristão, há mudanças, e essas mudanças vão se refletir na vida dele. O filho vai notar, fala, o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com a minha mãe, e por aí vai. Só que parece que a gente oferece uma coisa que se para, que parece que fica ali palho a palho com uma terapia, sabe? Quando eu lembro de estar lá no curso de terapeuta, e a gente tinha essas conversas, falei assim, gente, isso aí é o evangelho. Só que não é só isso é o evangelho faz isso e uma proporção maior. Não é só isso, é isso de uma forma mais ampliada. Aí tu ficava assim, cara, lá no fundo todo mundo busca crescer, mudar. Se você não busca isso, você definha, porque viver é evoluir, não é isso? Ou não? Automaticamente seu corpo está crescendo desde o momento que você sai da barriga de sua mãe. E a vida é assim, ela tem que ter crescimento. Um casal, por exemplo, quando um começa a crescer, o outro começa a ficar, gente, lá na frente vocês se desencontram, pode ter certeza. Os objetivos não vão bater. Então, se você observar alguma rota que o casal um está indo, outro está ficando, senta, fala, ó, eu posso te esperar, eu só não posso voltar atrás com você. Então, decida apertar o passo. Sabe qual é? Eu posso diminuir o passo, mas ó, não posso parar não, cara. Corre aí. Você que deveria estar aqui do meu lado e não está. Vamos juntos. Aí eu comecei a pensar, cara, o que faz uma pessoa crescer, transformar? Esses princípios estão tudo na minha cabeça. Eu tô, tipo, o que faz? Por que não tem mudança mais? A mudança está fraca, está pouca, está mínima. Eu sei que o evangelho é o poder de Deus, mas parece que não está sendo para a igreja hoje. Não é o evangelho que perdeu o poder.
é o que nós deixamos de acessar ou o que passamos a acessar. É, essa é a questão. O que nós passamos a pregar que está diminuindo o poder no nosso meio? Eu tô nessa vibe aí, né? Vamos chamar assim. Então hoje eu quero falar sobre influência. Semana passada eu falei sobre confronto. Se você quer crescer na vida, você precisa de confronto. Algum momento alguém tem que sentar com você e jogar a real. E hoje eu quero falar sobre influência. E, gente, por que comecei com o texto de pai? Não tem como. Você vai falar de influência, você vai lembrar dos papais. Quer ver uma coisa? É interessante que os ditados, eles comprovam como que os nossos pais tinham preocupação sobre quem influenciava a nossa vida. Ó, eu não sabia o começo desse. Passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Eu não sabia que era passarinho. Eu falava, quem anda com morcego acorda de cabeça para baixo. Eu falava isso, mas não, é passarinho, que é da espécie ali, né, das aves. Passarinho que acompanha morcego acorda. Agora, quem se mistura com porco? Diga-me com quem tu andas? E por aí vai. Seus pais estavam preocupados quando eles repetiam. Seu pai, sua mãe repetia isso para você? Que se mistura com porco? Nunca é o nosso filho, né? O porco sempre é o filho do outro. Já percebeu? Agora vamos lá. Quem aqui, um pai e a mãe falava isso? Levanta a mão, só para ver. Já viu que todos aqui não são porcos. Que bom, né? Agora, onde estão os porcos que a gente tem que ganhar para Jesus, gente? Então, os gadarenos vão. Nem entendeu a questão aqui? Os pais sempre estiveram preocupados. Cara, com quem tu está andando? Olha lá com quem tu vai. Frase de pai e de mãe, sim ou não? Gente, nós deixamos de nos preocupar quem é que nos influencia. Se você for pensar, eu ando preocupado com o seguinte: você prega, você chega, você fala para as pessoas, olha, você tem aqui discipulado, acessa isso. Só que quando você começa a ver os resultados, fala assim, não acompanha a meu estilo de vida, não parece com aquilo que eu acredito, a igreja não está indo para onde eu acho que deva ir. Quem que está influenciando a igreja? A sensação é que vocês têm um culto aqui com alguém, e é um culto oculto. Alguém abre a igreja, Anselmo, misteriosamente, talvez no escuro, igual a gente adora. Fala, irmão, estamos aqui para despregar. A sensação que dá é essa. Que quando você vai vendo, você fala assim, cara, não é compatível com aquilo que eu estou tentando trazer. Então eu quero saber, quero abalar, quero acessar quem te influencia. Quero saber que relacionamento. Você sabe o que é uma influência? Cara, eu vou chamar de poder, porque eu cheguei nessa conclusão. É um poder que alguém tem de exercer alguma reação no outro. A própria presença, o ato da pessoa estar, ela exerce alguma coisa na vida do outro. Eu vou te mostrar isso pela palavra. Você está aí? É uma coisa que acontece, você não tem poder sobre aquilo. Tem gente que possui, por diversos fatores, características, conhecimento, ela possui influência, poder, cargos que dão para ela. Então ela vai lá. Eu lembro, gente, vocês vão rir, mas é isso mesmo. Eu quase fui dos juniores do Vasco. Por que vocês riem, gente, com isso? Eu fico ofendido. É mérito também, ué. Amém, que não foi. Obrigado, Marcelo. Exatamente. Vasco não estaria na situação e talvez, não sei, né? Deus sempre encontra. Se eu encontrá-lo, ele vai me encontrar. Aí, presta atenção nisso. O meu padrasto não sabia das coisas, ele tinha acesso a um vice-presidente de futebol do Vasco, na época. Aí o cara deu um cartãozinho escrito um monte de coisa. O meu padrasto falou assim, vamos em São Januário. Eu falei, vamos. Ex-padrasto, né? Quando ele chegou na roleta, a pessoa falou assim, pois não, bom dia, bom dia. Ele deu o cartão. Eu olhei o cartão. Aí, cheguei lá dentro, o cartão, Anselmo, deu acesso a tudo. Era aquela época. Eu tinha um autógrafo do Carlos Germano. Alguns falam, Carlos quem? É, Germano. Anselmo sabe. Era a época que Vasco e Flamengo, meu irmão, não tinha futebol bonito, era pancadaria. Plá, plá, o jogador caía já cambalhotando, o outro já dando voador, o outro já dando. E era assim, Vasco e Flamengo pegava fogo. Era essa época. Mauro Galvão, Odivan,
Felipe, Pedro. Meu Deus do céu, de onde fomos parar? Mas aquele cartãozinho teve um poder, como se tivesse alguém ali falando: ninguém barra isso aqui. Foi aí que meu padrasto me perdeu, porque ele me levou e falou assim: vamos ver o aposento onde você vai dormir. Falei: eu vou o quê? Falei: não, você vai ter que ficar aqui interno. Falei: quem? Cara, eu dei um jeito de arrumar um problema dentro de casa e não fui. Assim eu encerrei minha carreira. Depois eu treinei um dia no Esporte Clube Miguel Couto, do futsal. Botaram um time lá maligno do capeta, do diabo, que acabou com o meu sonho de vez. O professor botou um time, botou 4 na linha e falou: joga contra eles. Os caras faziam tum, 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 gol. Falei: cara, isso aqui é muito chato, vou pro campinho. No dia seguinte eu não fui treinar, fui pro campo jogar bola. Acabou minha carreira. Eu desconfio que o Túlio estava naquele time de futsal, porque ele treinava lá. O inimigo usou a vida do Túlio naquela época, olha só. Ou Deus, né? Pensou: eu preciso de um pastor para esse menino. Vai lá, Túlio, faz bonito. Risos à parte, eu estou fazendo você rir para daqui a pouco você chorar. Você encontrar seus influenciadores. Eu espero, cara, que alguns de vocês não me encontrem nessa lista, porque não vai ser compatível, gente. Vai ser desonesto da sua parte. Fala: não, você é meu pastor e nada me faltará. Desculpa, tem pessoas que eu não sou seu pastor, você tem que entender isso, para a gente não institucionalizar. Ah, mas você é o pastor da igreja, está escrito lá teu nome lá. Se for preso pastor da igreja, é você que vai. Tudo bem, eu não quero saber disso, eu quero saber quem mexe com a tua vida. A presença de quem impacta você. Se você me ouve, isso impacta você, e isso muda você, isso provoca você, isso faz você reagir, sou um influenciador. Do contrário, eu sou só eu e você é você. E nós fingimos ser um influenciado pelo outro. Primeiro ponto, você anote isso, só por favor, para você comentar no seu. Não vai ter pequeno grupo, né? Ah, mas vai ter confraternização. Então vem para confraternização, dá uma de crente chato, porque eu não entendo isso, de crente acha que isso é chato. Cata alguém e fala, cara, e a mensagem do pastor? Tu achou que a gente influencia? Entendeu? Deus usa pessoas como influência. Esse é o meu primeiro ponto. Parece simples, eu quero ser. É exatamente isso. Você não pode achar que você vai estar isento. Todo mundo acha: eu sou um influenciador e não sou influenciado. Todo mundo pensa isso. Se eu for falar para você assim: cara, você é uma Maria, vai com as outras. Você quer? É ruim. Pastor, eu sou cabeça feita. Pastor, quem vai pela cabeça dos outros, hoje é o dia dos ditados, percebeu? Né? Você vai pensar que você não é, mas é. Você tem o outro na sua vida, você tem o outro presente em você, queira você ou não. Quem nunca esteve em algum momento falando, rindo, e de repente percebeu, falou: pera, foi o meu pai que riu aqui? Eu? Teve um dia que eu dei uma risada tão espontânea, aqueles risos gostosos, quando você está com amigos que te arranca, você não consegue, você ri. E eu dei uma gargalhada da mais espontânea, e quem foi? Roberto. Foi: para, sou eu, Jefferson. Eu ouvi o meu pai no meu riso. Já teve essa experiência alguém? Ah, você não, cara. Estou aí agora, vê a sua mãe, do Maranhão. Gente, você tem que ver a família da Kátia. Todo mundo ria assim. Aí eu estava no churrasco falando assim: olha aquilo lá, pastor. Aí todo mundo. Só que é um monte de risos assim, todos parecidos. Mais alguém, gente, além da Kátia? Ninguém. Vocês estão se observando pouco. Vocês estão se observando pouco. Ou vocês estão repulsando a influência do pai de vocês. O Diogo, a Kátia falou um dia assim: por que o Diogo é assim? Eu olhei para ela e falei assim: Deus usa. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. É tão princípio que, vamos lá, se você fosse fazer uma defesa do seu ministério, se você chegasse aqui hoje, olha só, isso está na Bíblia. Você quer vir, você não é líder, você não é nada aqui dentro assim no sentido de liderança. Aí você quer vir e defender que você tem um chamado talvez missionário, pastoral. Para quem que você iria vir? Para quem? Para a cantina? Ministério infantil? Você ia procurar quem? Pastor. Paulo, em Gálatas 2:1, ele está falando do trajeto do ministério e como que ele chegou a ser respeitado. Ele está falando o seguinte: eu tenho respeito para defender o que eu defendo, porque não foi homem algum que me entregou isso. Em Gálatas 2:1 diz assim:
14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. Lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Ele está falando o seguinte: na hora de apresentar o meu ministério, não foi para qualquer um, eu tinha que pegar quem tem influência, porque eu queria fazer com que algo chegasse na igreja, com que uma visão do meu ministério tivesse alcance na igreja. Eu queria que eles entendessem para que eu fui chamado. Jesus apareceu para mim. Olha o desafio. Jesus anda com 12 homens. Um se perde, você sabe que ajuda, a história toda, vamos resumir. Aí, esses homens são apresentados como os apóstolos. O Espírito Santo desceu, Paulo não está presente. O Espírito Santo desceu pela segunda vez, Paulo não está presente. De repente, Paulo vira e fala assim: ei, eu fui chamado por Jesus. Fala aí, irmão. Vago. Ele falou: eu precisei conversar em particular com quem era a liderança. Por quê? Outra versão diz isso, líderes. Por quê? Porque eu queria que alcançasse os influenciadores para que a influência deles transmitisse isso à igreja. Seria muito mais fácil que ele chegar para a igreja toda e convencer todo mundo. Ele falou: eu quero convencer as vozes, porque se elas falarem, é como se eu estivesse falando. Você é à toa que estão tomando tudo, cultura. A nossa cultura está ficando estranha, esquisita, fajuta. Nós já somos importadores de tudo, né? A gente não tem, nós como povo, a gente é uma destruição total de cultura. A arte, a música, a TV, tudo, todo tipo de arte está lá com a sua deturpação. Será à toa? Não. O que vemos, falamos, ouvimos, isso vai sendo repetido. Frasezinha de um líder maligno. Pegue uma mentira e repita ela, que ela vai se tornar uma verdade. Aí você sabe o que acontece? Presta atenção. O apóstolo Paulo, que é cheio do Espírito Santo, chamado por Jesus, Jesus aparece para Paulo, Jesus enche Paulo do Espírito Santo, 14 anos depois. Gente, 14 anos, você tem noção do que é 14 anos? O apóstolo Paulo andando com Jesus, agora ele fala: eu preciso que a igreja me reconheça. Ele vai até a igreja para ter essa autoridade reconhecida, em vez de falar para qualquer um, ele fala para os líderes e convence aos líderes. Ainda que ele vai ter um atrito aqui com a galera. É tão interessante que ele está falando sobre persuasão, sobre convencimento nessa carta, que o que está acontecendo aqui? Ele pregou. Vieram pessoas, judeus, e falaram assim: não, Paulo não pregou tudo. Paulo pregou metade. Paulo está falando: não, eu vi Jesus. Eles não foram eles que me ensinaram. Não foi numa sala que eles falaram: deixa eu te dar um curso sobre ser apóstolo, um resumo de ser apóstolo. Paulo falou: não, eu aprendi o apostolado, eu recebi o apostolado tendo Cristo plantado em mim. Ele falou: quando Deus quis revelar o seu Filho a mim, em mim. Ele fala: Jesus está revelado em mim, eu mudei. Jesus veio sobre mim, eu tenho autoridade sim para falar. Esse é o assunto da carta. Paulo vivia defendendo a sua autoridade. Agora você sabe o que é sinistro? A turma que veio e desfez a influência de Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, olha como é que é rápido. É rápida a influência. Cara, um líder chega, planta o evangelho, ensina as pessoas. 5:7. Vocês vinham correndo bem. Ele está falando: gente, que velocidade, que lindo, que ritmo. Ó, quem foi que os impediu a continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda. Tenho confiança. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está muito irritado. Eu não vou nem ler, que é aí que ele fala para pegar a faca e cortar tudo, já que eles estavam querendo circuncidar. Paulo está tão irritado que ele está falando assim: gente, cadê a velocidade? Cadê o ritmo? Cadê vocês? Vocês estavam bem, vocês estavam no lugar, vocês estavam fazendo o que tem que ser feito. Vocês começaram a dar ouvido a quem não pode ouvir. Vocês começaram a escutar. Ele falou assim: persuasão, essa é a palavra.
Ele falou, tem algo acontecendo, tem alguém convencendo vocês, tem alguma força de influência que está mudando a postura de vocês. Gente, não se engane, você começa a ouvir alguém, você começa a andar com alguém, aquilo que a pessoa vai falando vai exercendo tanto domínio que o seu comportamento muda. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso? Quem nunca viu um amigo? Você fala assim, gente, eu não gostava disso, eu comecei a andar com fulano, comecei a comer isso. E aí vai, casamento. Gente, a pastora falava assim antes de casar, amor, nós vamos casar, mas eu não boto a mão no frango. Esses dias eu estava rindo, ela nem viu. Eu fiquei rindo, falei assim, gente, como muda? Acho que foi o primeiro dia que olhou frango. Pensou, tô com vontade de estrogonofe. Jeff está lá na Compacto. Porque isso foi longe, rápido, lá atrás. Ela abandonou isso. Andar junto com alguém, a gente abandona as coisas, gente. Agora imagina que você não tenha seleção. Todo mundo te influencia. A tua vida é assim, você tem 300 para chamar de amigo. Gente, você espalha amizade pelo mundo. Você chama todo mundo de primo. Esse aqui é meu primo. Aí tu pensa assim, mas qual o grau de não é de consideração? Meu Deus, que necessidade de trazer para perto pessoas que são inúteis. Você entendeu? Pastor chamando gente de inútil? Sim, no sentido de influenciar a tua vida. O cara tem um casamento destruído, uma vida financeira totalmente bagunçada, é uma pessoa cheia de complexo. Aí você faz o quê? Senta e come churrasco com uma pessoa dessa. É essa amargura que você traz para o convívio, para o momento que você deveria estar convivendo com gente que te acrescentaria alguma coisa. É essa pessoa que tu chama para perto para sentar? Então eu começo a pensar que talvez você se alimenta disso. Tem relacionamento que não te alimenta mais, você tem que entender isso. Já foi, meu irmão. É gente que tu não procura. Você tem que mudar, ajudar a pessoa a trazer Jesus para a vida da pessoa. Eu não estou falando de evangelismo aqui, eu estou falando de você e suas influências. Orava mais, lia mais, agora está aí, andando com gente que fala, eu não leio nada, nem bula de remédio, nem nada, nem placa de ônibus. Era uma pessoa zelosa, disciplinada, agora está andando com gente que, sei lá, é solteiro, não tem horário para nada. Vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Casou? Se as suas influências não começam a provar isso, ou não começam a amadurecer para te estar ao seu lado, vai por mim. Tinha um trio de amigo eu. A gente chegou um dia, só não fizemos pacto de sangue porque nós éramos de Jesus. A gente falou assim, cara, nós três, nós vamos juntos pro resto da vida. Que isso, cara? Nossa amizade é muito gostosa. Gente, eu caí na besteira, porque eu era o líder deles. Eu devia ter falado por um tempo. Eu falei assim, gente, isso é infantil, cara. Mas eu achei legal. Eu falei, não, cara, nós vamos conviver. Ah, pá, tem gente para outro estado. A pessoa, outra, casamento dela foi pro ralo. Tá toda aí, tá até coach, meu Deus do céu. Você sabe por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Sei, porque tem que ver uma parte da frente. Aqui eu só confiro quando eu vou mudar de faixa, quando tem algum motoqueiro maluco, esse tipo de coisa. É para isso. Não. É porque o passado você tem que enxergar assim, como algo pequeno. E você tem que vislumbrar o futuro que está diante de você como algo grande. Pensa nisso. Gente, às vezes eu acho que eu seria muito bom nessas paradas. Vou fazer um projeto assim com o pessoal do Instagram. Vou dar um bug em todo mundo. Vou começar a coachear por aí. Vou coachear, mandar umas frases coacheadoras. Aí vamos ver, cara. A pessoa fala assim, caraca, a igreja lá se perdeu. Aí quando vim aqui, houve o evangelho. Olha só, acho que é uma boa estratégia. Porque quando a gente desvia ou começa a dar errado, também tem pessoas que vêm ver. Isso é sinistro. Aí quando chegar aqui, encontra Jesus, ó. Você percebeu como é que alguma coisa entra na tua vida e você perde o ritmo que você tinha? Ou não? Está convencido ou não está convencido que o apóstolo está falando? Eu era o líder que dava velocidade a vocês. Agora vocês estão ouvindo gente que paralisou. Tem gente, é sério. Teve uma pessoa que falou assim para mim, pastor, eu não posso estar perto do Senhor porque eu quero ter outro estilo de vida. Ele falou assim, se eu me aproximo do Senhor, como é que eu ia fazer o que eu estava fazendo? Falei, isso. Entendeu? Acessou o princípio. Tem gente que fala assim, eu preciso estar longe, planta a distância. Por quê?
para legitimar seu estilo de vida. Ou começa a andar com gente. Gente, eu não consigo entender quando eu começo a ver gente daqui andando com gente que ainda está aqui. Eu começo a pensar o que está rolando aqui, cara, o que conectou. Ao pensar, penso, uma série, tem que ser uma série. Uma série. Estão vendo Lúcifer na Netflix juntos. Só pode. Só pode. Aí começou a ser um assunto em comum, Lúcifer. Tá vendo o demônio bonitão. Tem que ter alguma coisa que liga. Porque tu fica pensando, gente, essa pessoa estava aqui. Essa estava aqui. Muito infantil, muito maduro aparentemente. O que conectou? Aí você começa a ver que quem está aqui não puxa quem está aqui. É sempre o contrário. Fala, vamos descer para ficar comigo. Aí tu vê o cara que era maduro infantil, tendo atitudes infantis, tendo reações infantis, falando coisas infantis, agindo. Tu fica assim, meu Deus do céu, o que aconteceu, Jesus? Estava tão bom. Estava dando gosto de ver. Agora dá raiva. Então não adianta. O apóstolo sabe tanto que Deus usa pessoas para nos influenciar, que ele falou assim, eu vou aos influenciadores. E eu quero saber quem passou a influenciar vocês. E ele está tão irado que ele falou assim, que eles sejam condenados pela influência maligna que eles têm trazido. Gente, no Brasil, algumas pessoas chegaram ao pódio, a ser influência, sabe? Esse termo. Eu não preciso falar que nós estamos nessa era. Então, eu preciso? Não, né? Tem gente que ganha muito, muito dinheiro fazendo coisas absurdas. É sinistra a parada. Nós estamos vivendo uma era que a gente precisa desse tipo de... A gente faz essas pessoas para serem o nosso ídolo. A gente gosta daquilo tudo. E se pudéssemos, nós seríamos essas imagens, essas figuras. Talvez tem muita coisa reprimida. Você queria ser cômico como ele é cômico. Você queria ser, talvez, organizado como alguém que... E você vai se projetando para o bem e para o mal. Agora, é sinistro. Deus usa influência. Se Deus usa, isso está mais presente na nossa vida do que a gente quer admitir. E todos vocês que se sentem maduros, o que vai acontecer? Você vai dizer para mim assim, não, eu não sou piolho, eu não vou na cabeça dos outros. Pastor, eu tenho meu jeito de pensar, meu modo de pensar. Não, querido, você se fez, você foi influenciado. Seus pais estão aí, seus amigos estão aí, a igreja, todos os seus pastores estão aí. Não, não está não, pastor, desculpa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, querido, está aí. Está aí, e você toda hora surge. Quando eu falo alguma coisa, quando eu aparento alguma coisa, quando eu abro um texto, ou quando eu faço algum projeto, ou quando eu faço alguma coisa, vem. Não tem como. Está aí, a influência está aí. Agora, se você deixa com que isso domine você, conduza você, oriente você, é outro assunto. Foi o que o pai orientou o filho. Filho, eu estou colocando mandamentos, instruções, eu e sua mãe. Olha quem está falando, filho. Agora saiba de uma coisa: existirão pecadores. Não consinta que eles façam com você o que eles quiserem. Não deixe com que eles digam para você o que você deve pensar. Não seja influenciado por eles. Influencie. Seja a influência. É isso que o pai está falando. Não deixe com que esse mundo para o qual estou te enviando roube você daquilo que nós ensinamos. Gente, não é fácil assim. Queria eu que fosse. Quando a gente solta vocês, no bom sentido, você entendeu? Quando a gente envia vocês, quando a gente fala, vai líder, lidera. Fala para você mesmo. Quantas vezes que, seja franco aí agora, que algum projeto aqui te paralisou por alguma maldição que você recebeu numa igreja. Gente, é visível. Quanto à desorientação cristã, tá aí. E tu fica assim, meu Deus do céu, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou tentando falar, gente, é errado querer que a igreja busque a Deus, é errado querer que a igreja cresça, é errado querer que vocês cresçam. Para que estamos aqui? Para que? Para ficar lenga-lenga, cumprindo um ritual, fazendo uma agenda? Ou nós estamos aqui para estimular crescimento pessoal, para que você fale, gente, eu estava, quando eu cheguei aqui, bem, de repente agora eu estou aqui. Eu cheguei aqui talvez vindo de outra igreja, estou falando de vindo de outra igreja por causa da influência, eu falei sobre isso e nem quer nisso. Agora, eu estava aqui, pastor, mas hoje não. Cara, minha mentalidade mudou, eu cresci muito, pastor, eu avancei muito. Aí eu falava, bom, então aconteceu, um poder, alguma coisa puxou você e trouxe você para onde a gente está tentando andar, está mostrando. Agora, do contrário também, a gente fica pensativo, tu fala, por que a pessoa veio, de onde veio, com a influência que tem.
Se a gente deixasse de seguir na internet, eu estou começando a acreditar que o cancelamento é uma boa coisa. Se a gente cancelasse o Vasco, nós vascaínos, eu estou no outro nível. Começa, em vez de quebrar São Januário, não vai a São Januário. Chega lá, tá todos os ingressos entupidos. 777. Eu fico imaginando, já pensou que o negócio desse viraliza? Olha aí, André. Aí eu sendo melhor que o Daciolo. Olha só. Você entendeu a questão aqui, irmão? Parece que a gente se perdeu. A influência que nós precisamos ter, nós não conseguimos exercer, a gente se tornou outra coisa. O pastor tem que se pintar de um homem bem-sucedido, de um homem inabalável, de um homem que não tem problema. Ele não é um cara quebrantado que ora, que chora, e Deus atende, e Deus acolhe, e também passa por perdas, por coisas, e de repente, cara, quando tu olha para um homem desse, você fala assim, cara, não tem problema. Esse cara não anda na rua, ele pisa na nuvem. Tem que ser outra coisa, tem que ser homem, tem que ser gente, entendeu? Você tem que sentar com um cara e falar assim, ele também tem problema. Você me perdoe, meu irmão, talvez a minha confissão de problemas para vocês, às vezes foi limite, mas é uma bênção, porque se você não sabe, a pior coisa, mais nojenta que tem, é um líder que tem que te andar do lado na vida e falando para você assim, ó, nós somos inabaláveis. Quando você se abalar, tu fala assim, qual é a fórmula agora? Por quê? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você está aqui e aqui. Paulo disse de cima e de baixo. Peraí. Então ele falou que tem segredo para tudo, contente em tudo, mas flutuando. Tem momentos ruins e momentos bons. Fala que esses líderes transparecem isso. É só vitória. Essa frase não foi dos budistas. Como é que você está? Só vitória. Que isso, meu Deus do céu? Isso não é porte de homem, Anselmo. Nem polícia que está com um fuzil, meu irmão. Imponência. Eu amo a farda. Eu acho muito bonito. Assim, gente, na boa mesmo. Que Deus abençoe a nossa polícia militar. Que os bons se levantam, se ergam e que a nossa polícia seja respeitada. Amém, gente? Vocês estão divididos? Vai começar a cantar, não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Compra um xilingue. Compra um xilingue, porque, ó, pá, pá. Compra um xilingue. Pô, não, eu fiquei assustado, eu pensei que vocês iam vibrar. Né? Pensei que iam vibrar. Aí você sabe o que acontece? Tu vê um homem fardado, fluência. Bonito, né? Esses caras parecem que não entendem. Nós somos vestidos de Cristo. Nós temos que ser pastores, líderes, com um coração acessível, que as pessoas olham para nós e falam assim, que homem. Mas ele é gente, ele sangra, cara. Caramba, ele chora. Olha lá ele chorando, olha como chora. Você foi no enterro do meu sogro? Você viu que eu choro, não choro? Choro. Mas você me viu abatido, acabado, pensando que agora o que vai ser de mim, vão me matar? Não, eu quero ir junto. Você viu isso? Para tudo que eu vou junto, eu vou me jogar. Não, eu vivo agora para os vivos. Eu celebro a memória e vivo para quem ficou. Tem gente doendo, é por eles que você tem que se erguer. Você não tem direito de fazer culto ao luto. Tá aí? Chega de culto ao luto. Cuidado com aquilo que você começa a cultuar, celebrar, forçar. Não, Dô, não vai embora não, fica aqui, por favor. Você está indo embora, Dô? Está começando a se tornar uma saudade, estou começando a rir da pessoa que foi, a lembrar das graças. Não, volta, volta, eu tenho que estar triste, abatido. Porque como que as pessoas vão pensar? Vão pensar que você é gente. Luto é processo. Passa por ele e volta. Se te ensinar errado, vai ficar com uma foto de luto o quê? Por 15 anos? Aliás, gente, uma das últimas coisas que eu pensei foi mudar minha foto de status. Me perdoe quem faz. Mas isso é influência. Alguém começou, o outro achou bonito, o outro achou bonito, o outro achou bonito. Pensou, agora não é luto se eu não botar uma foto de luto. Você não precisa disso. Então, a minha defesa, se Deus usa pessoas, meu segundo ponto, bobão, ó, bobão. Pessoas exercem influência sobre nós. É conclusivo. Se Deus usa, essas pessoas vão exercer influência sobre nós. O problema é o seguinte, que você precisa permitir, que você precisa aprender, que você precisa estar perto.
E aí vai de você começar a delimitar espaços para algumas pessoas na sua vida. Gente, dá espaço, não tá ruim não. Muda o status, a pessoa fala, não é amigo mais, é colega, convivente. Olha só, um novo status social, convivente. É a pessoa que você passa e fala, e aí? Ô, André, convivente. É boa vizinhança, é oi, boa noite. Dá até um abraço, por que não? Carinho, isso é ser cristão. Mas para essa pessoa, nem o ônibus que você não conseguiu pegar porque chegou atrasado no ponto, você deve contar. Não é assunto, não tem assunto entre vocês. É convivente. Amigos, chegados. Tem alguns que você fala assim, você força alguma barra para ter contato com parentes. Eu vou ser sincero, eu tenho tia que eu não conheço. Tia, irmã da minha mãe, que eu não conheço. Eu tenho primas que me seguem no Facebook. Que todas as vezes que eu estava em Minas, eu não fiz questão de ir até elas e elas também não fizeram questão de vir até mim. Tá tudo bem. Pastor, o que é isso? Gente, não teve convivência porque... Não, vocês vieram do mesmo sangue. Gente, eu vou forçar a barra, não existe. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Só dói porque a gente fica tentando dar significado para aquilo que não tem significado. Só dói porque a gente bota na cabeça um mundo de fantasia. São pessoas, são relacionamentos. Você tem que entender o que você permite e o que você não permite. A minha irmã não pode causar. Eu chamo de irmã, porque o dia que ela precisar. A minha irmã, por parte de pai, não tive um convívio. Aí comecei a plantar. Ela colheu. Ela começou a regar a parada. Aí, por último, ela falou assim, você faria meu casamento? Aí depois eles decidiram lá que um pastor que era amigo do esposo, aí o esposo ganhou. Ela falou assim, vocês vão ser meus padrinhos. Eu falei, vamos. E fomos. A minha outra irmã, ela é mais ciumenta, parte de pai. Eu tenho 5 irmãs, gente. 5. E aí você vai, como a minha irmã fez. Não só casou, não só chamou a gente para ser padrinho. Ela falou assim, você me busca e me leva para onde eu vou casar? Eu falei, com toda certeza. Eu estava em região dos lagos, eu passei pano no carro para ficar limpinho. Era a minha irmã, primeira irmã a casar. Você entendeu o significado? Mas como é que foi que também não conviveu? Porque, gente, saiba de uma coisa. Você só permite que isso cause um problema para você porque você permite. É permissão que você dá. É literalmente, não estão te ensinando a gerir suas emoções, mas é. É permissão. Sabe por que os irmãos se amam? Porque vocês conviveram dentro da mesma casa. Porque vocês conviveram momentos. Se vocês tivessem, como foi a infelicidade da minha família, 2 famílias, né, se formando, indo para um para cada canto, se vocês não tivessem os pais estimulando, vocês não se amariam. É simples assim, gente. Estou falando besteira? Não, eu estou te ensinando no mundo desgraçado que a gente está aqui por causa do pecado. Não era para ser assim, mas é. Então, se você aceitar, isso vai ter um outro nível de influência sobre a tua vida. Resolva se você quer tanto a tua irmã, ou o teu irmão, ou alguém que você não consegue resgatar para o teu convívio, fica com o coração abertinho. Porque é sinistro, não sei o que acontece. Mas no fim da vida, todo mundo se arrepende do que não fez. Estou falando besteira? Se quiser, eu dou uns exemplos. Algum momento, alguém se sente solitário, sozinho, e ele vai procurar a pessoa que está com o coração acessível. Só que se ele olhar para você e estiver amargurado, provavelmente esse relacionamento não é reatado. Agora, quando a minha irmã, talvez ela jogar e falar assim, oi, vi seu Instagram, vi seu Facebook. Isso aí não dá não, mau exemplo. Oi, te chamei aqui para dizer que vou me formar. E vou na tua formatura. Não, nunca nem aparece, pô, me deu mó gelo, agora eu vou na formatura. Eu vou nada, que se lasque. É assim que a gente faz. Mas por quê? Porque eu fiquei alimentando uma amargura de uma coisa que não tinha sentido, não era proporcional. Você quer proporcional, um carinho proporcional que não foi, não tem como, gente. Você entendeu? Tá aí? A amizade é a mesma coisa. Ah, minha amizade é assim, a gente se trata, maltrata, tá longe, mas a gente se ama. Gente, vai por mim, isso vai mudar. Esse relacionamento vai mudar. Vocês vão ter mais segredos do que o costume. Porque sabe uma coisa aqui? Eu não sei se você é assim, mas eu não costumo me abrir com quem está longe. Esses dias uma pessoa que era muito chegada a nós, aí começou, aí de repente veio
na nossa vida bruscamente. Aí daqui a pouco, você confia em mim para tal coisa? Eu nem respondi. Sabe o que o meu silêncio deve ter falado muito? É isso que eu fiz mesmo. Confiar? Eu estava falando com a pessoa sobre confiança. Confiança se constrói. Estamos juntos aí, gente? Então, se Deus usa influência, as pessoas exercem influência sobre nós. É inevitável. Se você se permitir, você vai ser. Tanto é que Deuteronômio 18:9, Deus ensina o povo como eles entrariam na terra, Anselmo. Deus está falando assim, vocês vão para um ambiente que vocês ainda não foram. Então, vamos conversar sobre as influências, porque quando chegar lá vai ter. Então, o que vocês fazem? Deuteronômio 18:9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, bem grande, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Você está entendendo aqui? Não. Vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar. Gente, e a ordem era bonitinha, destrói tudo. Não fica com nada. Vocês não podem pegar o que está destruindo eles é justamente o que eles são, então não vai para lá. É isso que eu falo. Você diz assim, pastor, olha, o senhor está falando isso aí, mas um amigo meu me deu um conselho, cara, que eu achei melhor. Aí eu falo assim, tá casado? Não, divorciou pela segunda vez. Fala, é essa pessoa que está te dando conselho de casamento. Aí eu falo assim, aí eu vou te perguntar, não, mas o conselho serve. Falei, cara, cuidado, porque uma vez que você recebe um conselho, às vezes você louva. Inevitável. Inevitável. Cara, gostei. Não, entendi, pô, não. Obrigado, obrigado. Pronto. Estabeleceu que tem algum nível de conexão. Cuidado, porque a pergunta não é o conselho que eu estou preocupado, é o resultado que aquela pessoa tem. Por que ela não aplica na vida dela? Teve um líder que ele ensinava uma prática devocional com muita força, só aquela prática, só aquela prática. Um dia ele virou e falou assim, se você fizer essa prática, seu casamento vai mudar. Só que o cara estava no terceiro casamento. Eu pensei, mudar de esposa. Mudou. Eu me perguntava por que não funcionava para ele. Gente, é a coisa mais básica, eu já falei isso para vocês diversas vezes. É ver se é funcional. Veja a vida de quem está falando, não veja o que a pessoa está falando. O que ela está falando pode estar em qualquer boca, ela repete, ela leu num livro, porque não pode ser da vida dela. Ou ela concluiu no arrependimento, aí é válido. Se eu tivesse essa mentalidade aqui, aí a pessoa está confessando, é fruto de arrependimento. Eu não estava bem, eu fiz tudo errado, eu tomei caminhos que não era para tomar. Opa! Então é um conselho de um arrependido, é diferente. Agora, a pessoa está com a vida desgraçada e te dando aula. Meu Deus, por que tu desceu tanto assim? Cadê a liderança dessa igreja que se prepara para te servir? Essa é a minha pergunta. Por que eles não são procurados? Por que o teu amigo com a vida desgraçada na área que você quer mudar vale mais do que um líder? Que um pastor? Isso que não casa aqui, ó. Tá falando, cara, quando você entrar na terra, esquece aquele povo. Não fica com nada do que eles ensinar. Não aprendam. Deixa eles lá. Não fica por aí, meu irmão. Levíticos 18:1. É muito interessante como é que Deus cuidou de falar assim, cuidado. Se fosse uma coisa tão automática, não, o povo de Deus não é piolho, o povo de Deus é luz. Se fosse uma coisa tão automática, Deus não cuidaria do povo dele e falaria isso aí, ó. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo os estatutos desse povo. Agora, cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos, os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Prestou atenção no eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ele está falando, vocês têm dono, vocês têm identidade aonde está sendo formado, vocês têm um lugar aonde se forma. Vocês não são bicho solto, vocês não são criados por qualquer um. Não é qualquer um que chega e dá pitaco na vida de vocês.
Vocês têm Senhor e esse Senhor tem mandamento. Esse Senhor tem palavra, e a palavra do Senhor já está na tua vida. Então, peraí, siga ela. Deixa esse povo para lá. Nem no Egito e nem em Canaã. Esqueça o passado e cuidado com a nova coisa. Cuidado com os novos ambientes. Cuidado que você vai entrar. Gente, tanto que a gente fala. Sabe o que acontece? Já viu que tudo que é mais maneiro parece não prestar? Sabe? Eu estava vendo um dia uma pessoa que estava numa influência. Cara, esses influencers aí, eu tinha uma imagenzinha, eu tenho, mas está guardado lá no OneDrive da vida, Google Drive. Você já viu o cérebro de um adolescente que começa o uso da maconha, da cannabis? Com 13 anos. Agora nós temos como fazer, né? Imagens. Eu tinha imagem do cérebro com 20 e poucos anos. Uma pergunta. Alguma vez você já viu os influencers que são maconheiros? Aí os influencers que falam que são maconheiros no stand-up, que canta sobre maconha na música. Cara, eu duvido muito que usem maconha ou duvido muito que usem a maconha que o tráfico fornece. Porque ao contrário deles, o que eu ouvi foi de médico. Eles só fazem um texto para ficar bonitinho. Deixa eu te contar uma coisa aqui. A maconha ela age causando buraco no cérebro. Uma vida inteira da pessoa não restaura o buraco. A neuroplasticidade, eu não queria falar esse termo complicado. É tipo assim, ele pode voltar a se regenerar algumas partes, outras nunca mais. Pô, vale a pena mesmo dar um traguinho na maconha, porque o cara X que faz o piadinha fala que é maconheiro? Você sabe o que vale a imagem desse cara? Você sabe quem é que pode estar por trás da imagem desse cara? Você sabe quais intenções? Aí vai o pobre lá. O pobre não tem um acesso a um estudo de qualidade. Cara, vai competir com. Tá lá o cara no Legacy. Aí o teu filho vai pro estadual de Figueira, não menosprezando. Só que ele ouve que do influence dele, do cara maneirão, sempre os caras maneirão. Mulheres maneironas e tudo isso. Aí ele ouve que ele tem que fumar maconha, porque é descolado. Pô, tem que fumar, porque lá nos Estados Unidos todo mundo fumava. Eu vejo nos filmes. Aí você sabe o que acontece? Só que tu ainda tem o desafio do estudo. Vamos supor que tu se torne um maconheiro aplicado. Vai fazer, maconha, faculdade. Eu vou me aplicar para fumar meu baseado e eu vou. Só que tu tem um problema, que o teu cérebro também está atuando na área da fala e na área do conhecimento. Uma areazinha de pegar, absorver coisas. Aí você começa a ficar meio esquecido e meio falando assim, igual retardado. Pô, aí eu tô descolado. Agora sim eu pareço com aquele ridículo que fala no vídeo. O problema é que ele tem dinheiro e você não tem. O problema é que ele tem intenções e você não tem. O problema é que você só viu uma imagem e decidiu perseguir. O problema é que você acha, eu acho lindo, é muito lindo. Aí, Lucília, quando a gente ia lá para a aula de terapeuta de dependência química, sabe o que acontece que eu acho lindo? Acho lindo debater com a pessoa. A pessoa vira e fala assim, eu sou a favor da legalização das drogas. Fala, por quê? Não, porque pensa bem, usar a pessoa já usa. Aí você acha mesmo, olha só, conto de fadas, o que mantém o tráfico, por incrível que pareça, não são os nossos gols que eles levam, é a droga. Você já parou para pensar? Se você não sabe, em Figueira vende cigarro do Paraguai. Em Figueira vende cigarro que vem do Paraguai. É sério, fica na esquina, na banquinha. Você já viu, Anselmo? E muito, Anselmo. Eu também. É porque eles podem pensar que eu estou exagerando. Na minha caminhada matinal, eu passava e falava, caraca! Você vai ter uma banquinha de cocaína do Paraguai. Se liberar cocaína. Pastor, mas eu vi. A cannabis é remédio. Epilepsia, insônia, depressão, várias paradas são tratadas com cannabis. Mas quem te disse que é a droga? A planta são dois tipos, não é a droga. A planta da droga, que eles querem passar tudo no mesmo pacote, é porque você vai fazer isso. Pastor, você
não teve um filho que tem epilepsia, então você querer cannabis na vida dele. Não, eu não ia pegar um baseado de maconha e falar, fuma, meu filho. Não, não é isso não, irmão. É remédio. Quantos aqui sabe que o captopril é feito da jararaca, da veneno dela? Sabe? Quem sabia disso? Não sabia? É veneno de jararaca que o pessoal come. Toma, come, toma, come. Mas é o veneno, veneno? Alguém fala, já, eu tenho uma cria de jararaca lá em casa, quando eu tô com a pressão alta, morde. Aí fala, agora sim, ufa, tá quase sendo um infarto. Pô, minha pressão foi 18. Deu uma mordidinha da minha jararaca. Você já viu isso em casa? Porque não é o veneno da jararaca, assim como não é remédio de cannabis. Pastor, quem falou isso? Os médicos, irmão. Os médicos. Só que o teu demente que você ouve, que está lá na televisão fazendo stand-up, ele não está nem aí. Toca a zorra. Quando você entrar no lugar, cuidado com as influências. Nós estamos indo para a sociedade, você está indo para a faculdade, você está indo para curso, você está indo para um dezeno de lugares. Sabe de uma coisa? Tem um monte de maluco retardado que está lá. E às vezes maconheiro e professor. Aí tu pensa assim, e nesse caso? Meu irmão, preciso continuar falando? Você sabia que tem pessoas que usam droga e não viciam? Que dependência química é uma questão genética, tem outras coisas, outros fatores. Você não sabia disso, né? A pessoa usou, acabou. Não. Tem gente que fuma crack e fala assim, horrível. E se experimentar crack vai virar cracudo. Não, negativo. Só para você entender a complexidade da coisa. Estou te citando só um exemplo de uma militância que eu posso falar a respeito. Só que vem a cantorinha lá e faz o clipe da maconha, com árvore de maconha, com brasão de maconha. Tá lindo. Pago com o nosso dinheiro, os nossos impostos, e nós ficamos daqui, gente. Tem crente que aplaude um trem desse. Depois vai essas coisas nojentas e vai cantar gospel com os outros, com cantores gospel, que acham que isso é evangelismo. Você já achou os ambientes que você entrou, que te bagunçou, meu irmão? Mexeu com o circuito? Você começou a falar, cara, é mais maneiro, é melhor ser como eles. Eu quero parecer, eu quero estar junto, eu quero estar igual. Gente, por favor, olha, você não vai ter como ver o fim, que tem alguns lugares que a gente não tem como ver o fim. Diogo é jovem, se une com o jovem da faculdade. Aí o jovem com o jovem, não tem. Não tem como. Só entenda uma coisa, entenda o conselho do pai. Sabe por quê? Dá uma olhada lá no provérbio, você vai entender. Isso tem fim. Esse é o ponto. O problema não é o Diogo pensar, o menino grudou nele e falou, pá de bobeira, rapaz, até bonito, vai pegar mesmo, vai não sei o quê. O problema não é isso. O problema é depois o Diogo querendo, no fim da vida, ser fiel a uma mulher. Hein? O problema é a referência de pureza que o Diogo não vai ter. O problema é a referência de saciedade que ele não vai ter. O problema é os demônios que irão ocupar a mente do Diogo, depois ele vai querer ser fiel a uma mulher só. Aí os homens estão presos na pornografia, porque nos ensinaram a ser retardado, compulsivo por mulher. Não nos ensinaram a amar mulher, nos ensinaram a ter nas mulheres um objeto de desejo, de prazer. É uma coisa que a gente usa. Ensinam isso a gente. O cara estava vendo 3 retardados ontem passando lá na rua. Cara, adolescente, cabelinho pintado com aquele cocô de pomba assim. Ele fez reflexo. Aí ele tava assim, pô, tu viu aquela? Eu ia pegar, irmão. Cara, a voz do menino parecia o Mickey Mouse. Ei, eu vou pegar aquela. Aí eu falei assim, gente, como é que eles encontram pretendente? Na minha época, velho assim, cara, as meninas eram um pouquinho mais seletivas. André, fala aí, André. Só passaram a ver a gente depois que a gente botou a blusa do Bombeiro Mirim. Tu fica olhando e fala assim, cara, quem deu poder para essa coisa? Esse menino tinha que estar caçando um jovem aprendiz. Gente, os meninos não tinham... Anselmo, o teu braço era mais grosso que as canelas. Você entendeu? Eu tô falando só para você entender. Você não entendeu ainda. Quem que a gente usa como referência? Eram umas crianças falando, pô, eu ia pegar aquela. Aí eu olhei, puxei o portão e falei, meu Deus do céu, quem é essa aquela? Quem é essa louca? Aí daqui a pouco engravida, gente. Eu sempre tive medo de engravidar uma menina.
Por isso que eu casei virgem, graças a Deus. Cara, eu ficava pensando assim, meus amigos estão tudo construindo quartinho no quintal de alguém e trabalhando, meu irmão, em obra para manter a casa. Tem algo errado? Não. Eu queria ser bombeiro. Era isso. Eu tinha um sonho no mundão, gente. Falei, meu irmão, eu vou ser bombeiro, tá louco? Se eu engravidar uma pessoa agora, eu acabei com o meu sonho. Eu vou ter que trabalhar na obra para manter o meu filho. Pô, meus amigos me ajudaram muito. Obrigado, amigos. Então, preste atenção numa coisa, por favor, gente. Eu estou te ensinando para você pegar e você ter mais sanidade na hora de falar assim. Tem coisas que eu não quero mais para mim. Tem pessoas que eu não quero mais na minha vida e tá tudo bem, gente. Ó, você não vai maltratar, não vai tratar ignorante, nada disso. Isso foi muito libertador para mim. A pessoa vem e fala, eu quero tomar um café contigo. Fala, vem. Aí tu pensa assim, mas tu não vai conviver? Não, só vou tomar um café. Que depender de mim, eu nunca vou marcar um café. Isso foi libertador. Né, Kátia? A pessoa não quer estar perto de você, você não quer estar perto da pessoa porque você olha assim. Cara, isso não acrescenta. Eu preciso influenciar. Quando esse tipo de pessoa para perto de mim, os meus assuntos se tornam tudo bíblico. Não tem assunto de Vasco. Pode ser o vascaíno mais fanático, a gente vai falar de Vasco. Pode ser o carioca mais apaixonado pelo Rio, que eu não vou falar sobre Rio. Eu falo, cara, preguei no domingo e vou tentar. E vou massacrar. E vou falar de Deus. Por quê? Porque eu quero a mudança dessa vida. Mas ele não é companhia para minha trajetória, porque eu estou crescendo. Eu não posso parar, gente, para ter assunto com algumas pessoas. Você entende isso? Se não entende, lá na frente vai fazer muito sentido para você. Vai fazer muito sentido para você. Agora, se Deus usa, se as pessoas influenciam, então Deus, ele de propósito constitui, eu vou chamar de influenciadores legítimos. É gente que tu pode confiar. Deus está falando assim, ó, essa pessoa eu coloquei na tua vida e eu a capacito para tocar você, para te ensinar, para te guiar, para te orientar. Que essa pessoa tem compromisso com os resultados e eu cobro essa pessoa de certos resultados que talvez ela te guiar erradamente. Paulo chegou a ser tão enfático, falou para Tito assim: faça calar os falsos mestres. Ele falou assim: manda eles calarem a boca. Você tem noção? Você falar assim, tem pessoas no Brasil que tem vontade de entrar no vídeo delas e falar assim, cala a boca. Cala a boca. Eu ia citar um nome. Cala a boca. O apóstolo Paulo te mandou calar a boca. Foi Paulo que mandou. Está lá escrito na Bíblia. Cala a boca. Você entendeu, gente? Por quê? A gente não tem como. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se nós não podemos tirá-los do ar, você pode tirar eles da sua vida. Que delícia! Para de ouvir debate. Pô, frustrei, né? Ah, gente, você está numa fase que você tem acesso à internet. Vai ouvir gente boa. Quer uma lista? Vou mandar só um. Vou mandar só um para você entender. José Rodrigues, Rafael. Ó, soco no estômago. Luciano Subirá. Nossa, uma coisa boa para ouvir. Até o Israel, filho dele, muito bom. Para os mais jovens. Ah, gente, tem tanta gente boa. Você já ouviu o pastor Danilo Figueira pregar? Da Casa de Paz, gente, da Casa de Paz. Você está com o materialzinho dele na mão. Vai lá ouvir o pastor Danilo. Vale a pena. JB Carvalho, tem algumas mensagens do JB muito boas. Pastor Anderson Silva, mas aprecie com moderação. Pastor Anderson é quase que barbudão, carecão. Explodam tudo! A sensação que eu tenho às vezes de ouvir o pastor Anderson Silva, eu quero socar um. Eu falo, não, calma aí, é Jesus, Jesus. Brincadeiras à parte. Pastor Anderson Silva é um bom homem para ouvir. Sobre hombridade, sobre homem e mulher. Caramba, pastor Anderson Silva manda muito bem. Estou falando que tem áreas, você tem que saber isso também. As influências, tem pessoas que não são influências em certas áreas, mas são em outras. No sentido disso. Por exemplo, preciso falar que Augusto Nicodemos é muito bom ouvi-lo? Não preciso. Mas o assunto salvação a gente não casa. Só nesse assunto. O restante, meu irmão, eu fico pensando, gente, aonde que eu encontro esse homem para dar um abraço nele? Até a foto comendo coxinha que ele deu com a filha dele, eu dei um coraçãozinho no Instagram. Eu falei, gente, ele é um senhor fofinho. Puxa vida.
andando de moto. Falei, meu Deus, eu nem sabia que o Augusto Nicodemo sabia pilotar. Falei, gente. Então presta atenção, se você não pode, por favor, se você não pode mandar alguns calarem a boca, você pode calar a voz deles na sua vida. Agora, sabe o que que dói? É inevitável. Sua primeira influência é a sua família. Lá é o seu primeiro campo. Talvez daí começa um problema gravíssimo sobre a influência. Tem muita coisa que te fez que não é você, gente. Tem muita coisa na sua família que amaldiçoou sua identidade, deixou você travado. Travou você. Travou você, complicou você, distorceu você, confundiu você, desorientou. Está desorientando até de Jesus. Tem família, gente, que não aponta Jesus. Cara, joga como se fosse um lançador no mundão. Ah, meu filho, ganha o mundo, ganha dinheiro, seja o melhor. A primeira área de influência é a família. Deixa eu te contar uma coisa, para você que tem a personalidade, e eu vou colocar logo uma coisa clara: influência não tem a ver com personalidade. Não precisa, gente, porte. Chegar num ambiente e falar, eu sou mais sério, não faço piadas, porque eu sou o pastor dessa igreja. Gente, isso aqui não influencia, isso aqui atrai um tipo específico de pessoas que gosta de. Eu estava vendo, eu tenho uma dificuldade muito séria com pastores. O Will Verson posta um monte de devocional. Quem já viu isso? Devocionais na Bíblia e o Verso. Alguns muito bons. Outros você sente no pastor que aquele ali não é a pessoa. Na fala construída, muito bem elaborada e às vezes se perdendo na sua própria identidade para colocar uma frase. Terminar bem uma frase. Gente, a gente precisa de mais gente que seja gente. Gente que nos explique a vida com Deus vivendo. Por isso que você precisa de um discipulador e nada substitui esse princípio. Agora preste atenção aqui. Pastor, eu sou fraco, pastor, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito assim, eu não vejo as pessoas sendo guiadas, e tem aquele pessoa, pastor, que a pessoa chega na vida do outro, pô, ele tá levando todo mundo com ele. É um líder nato. Não, influência não é isso, gente. Sabe, existem coisas que gritam em você, vai falar muito alto, sua voz nunca vai verbalizar aquilo. Existem níveis de influência que a pessoa não vai ter como. Presta atenção, saíram dessa igreja já, falando que aqui a gente faz fofoca, eu não entendi essa parte. Tá com vocês aí. Não, não entendi, não entendi. Tem discipulado aqui de pessoas que estavam falando mal de mim, que eu não pude maledizer a pessoa. Aí ela que. Não, uma pessoa ficou de discipulado e jogou no ventilador. Eu não pude fazer o mesmo. Falei, olha, essa pessoa falou isso pra você, mas eu não vou poder fazer o mesmo por ela. Porque se ficasse essa infantilidade, ia ficar muito ruim para ela. Uma, porque ela tá mentindo no que ela falou. Aí, presta atenção aqui. Então já saíram metendo mal, chamando a gente de tudo, de tudo, de tudo. Assim, menos que eu não prego a Bíblia. Ninguém nunca teve coragem de falar assim, ali não ensina a Bíblia. Por que será? Tô te ensinando o que é influência. Agora vamos lá, eu comprei para mim uma coisa assim, eu sou o ensinador da Bíblia e como eu, outro não há. Eu recebi um monte de carta no ano, eu gostava disso, gente. Agora eu só recebo um parabéns, parabéns pastor, parabéns. Tinha um aniversário meu que eu recebi carta, e era aquela época do cartãozinho. Cara, foi muito maneiro. Você sabe que quase que 100% das pessoas falaram o quê sobre mim? É quase que tipo assim, celebra a minha vida, não vai falar assim, você é muito divertido. A pessoa fala assim, e louva a Deus por seus ensinos. E como é bom ser ensinado por você. E como é bom ter os seus ensinos na minha vida. E o ensino, 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 ensino. Por quê? Porque eu fiz um curso nos Estados Unidos de pregar, não é isso? O que foi que te trouxe? Então, assim, já falaram que a gente desampara, já falaram que a gente fofoca. Não entendi essa parte. Já brigaram entre si e saíram da igreja, mas nunca falaram assim, aqui não ensina a Bíblia. Quantas pessoas chegam aqui e falam, cara, estava deficiente o ensino onde eu estava? Interessante. Influência é assim, cara. Você é. E aquilo se torna algo que exerce um poder sobre o outro. Acaba, de alguma forma, abalando, distorcendo, fazendo alguma coisa no mundo do outro, falando, é por aqui. O outro fala assim, cara, quando eu vi, ele estava na minha vida. Quero terminar mostrando para você o seguinte, é inevitável, cara, como igreja, a gente vai ter que ser influência. Mateus 5,13, vamos ler juntos. Lembra esse texto aí, ó? Vocês são o sal da terra. Ó,
Se o sal vier a ser insípido, que é sem sabor, imagina você jogar sal na comida igual, e não salgar. Não é isso, você quer que o sal esteja lá por estar? Não, você quer o sal lá para gerar sabor. Como lhe restaurar, perdão, o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado que ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Vamos lá. A gente faz isso, né? A gente pega uma lâmpada, coloca aqueles. Lembra aqueles negócios bonitos de antigamente? A gente fazia assim no suportezinho da lâmpada e botava aquele negócio. Cara, como que aquilo atrapalha a luz? Aquilo ali já atrapalha, mas de uma certa forma a luminosidade passa. Está acontecendo com a igreja, gente? A gente se ofuscou. Nossa influência ficou esquisita. A gente já não sabe mais para que a gente serve. Essa é a verdade. De um lado tem um reivindicando a autoria disso, a outro fala, não, nós que temos que fazer isso. E a igreja fica daqui, ó. Quem somos nós? Aí tem igreja que fala assim, cara, vamos nos tornar centro de treinamento para a vida, vamos fazer as pessoas darem certo, vamos trazer treinamento. Aí tá esse treinamento de tudo, de tudo, de tudo. E o cristianismo mesmo vai ficando de lado. A vida com Deus vai ficando de lado. Cara, presta atenção. Se a gente não começar a reivindicar certos postos, a gente vai perder, tá? Tudo que o diabo tem de autoridade foi usurpado, ele não tem autoridade delegada, ele tomou. Ou como ele disse para Jesus, me deram e eu dou a quem eu quero. Então o diabo tem poder. Ah, o diabo não tem poder. Tem. Tem. Jesus não questionou ele. Jesus não compactou com a mentira. E Jesus, no momento, ele falou, mentiroso. Só que aí, quando Jesus vai enviar a igreja, ele fala o quê? Todo. Mateus 28, 18. Quando ele foi falar, ide, antes ele falou, toda autoridade me foi dada. Ah, agora eu entendi, porque eu falei toda. Ah, foi isso. Vamos fingir, vamos fingir. Toda autoridade me foi dada nos céus e na. Tem noção disso? Jesus falou assim: é tudo meu. Aí ele vai falar o próximo verso, que é: portanto, olha a questão. Eu que tenho. Vai lá. O que ele está falando? Assuma. Toma a minha autoridade e vai lá fazer. O que tem que fazer? Ele não está falando para tomar o mundo, gente. Ele não está falando que o mundo vai ser cristão. Ele está falando assim: faça que pessoas me sigam com a autoridade que me foi dada. A igreja só está estabelecida para isso aí, ó. Nós não temos como ser uma fé. Eita, vou falar isso e agora vai ficar ruim com o contexto do nosso país. Nós não temos como respeitar a fé do outro. Não, a gente não respeita no sentido de a gente deixa com que as pessoas sejam, mas a gente vai estar sempre pregando para elas que Jesus está querendo mudar a vida dela e que ela tem que abandonar o que ela está vivendo. Você entendeu a complexidade da nossa fé? Não, não dá para ser como ele. É bonito em rede nacional, ele deve ter passado como evangelista compassivo, amoroso, que dá para conviver, mas não é verdade. O evangelho dele é açucarado, o nosso é amargo, meu irmão, porque nós não odiamos ninguém, pelo amor de Deus, as pessoas têm direito de quiser ser o que elas quiserem. Se elas quiserem adorar os ETs, que elas adorem. Mas a gente vai estar sempre falando, só pode adorar a Deus. Deus está querendo que você se arrependa dessa sua atitude. Nossa fé é o tempo todo influenciadora. Não tem como. E Jesus falou assim, como é que eu vou fazer? Vai acender uma luz e vai botar debaixo de um pote? Ou como é que eu escondo uma cidade no morro? Tinha uma discípula lá do pastor Ani, lá da Secref, que a casa dela é a mais bonita daquele morro ali. Você nunca mais vai passar lá. Quando você passar de dia, dá uma olhada lá para cima. Você vai ver uma casa verde. Gente, já viu? Então, ela era lá do pastor. Agora ela está em outro local. Ela se mudou. A Naline, conheceu a Naline? A casa dela era um espetáculo, naquele morro. Um morro humilde, né? Depois foi melhorando. Muita gente foi. Casas foram sendo construídas. Mas aquela casa ali tem piscina. É uma monstra a casa. É uma monstra. Sim. Uma casa daquele jeito que vocês imaginam. Porque você olha assim pro morro, você vê.
Gente, aquela coisa verde, assim, destacada. É isso que Jesus está falando. Como é que esconde uma coisa que está evidente? Jesus está querendo que você entenda o seguinte: você começou a ser cristão, não tem como se esconder mais. Com todo respeito, e agora vai ter que. Eu estou ensinando de uma forma bem simples hoje. O contrário, ele te manda aparecer. Ele fala assim, brilhe. Então ele está falando assim: você precisa da evidência. Você precisa entender que a evidência é necessária para a tua vida. Não, pastor, eu gosto de ser eu no meu cantinho. Não, não vai ter como. Vai ter um momento que alguém vai falar assim: ô Davi, tá lá dentro do carro, cara. Todo mundo falando de quem pegou no final de semana, ai, pô, falei pra minha esposa, caraca, aí, saí com a mulher, não sei o quê. E aí, Davi? Aí é a hora do Davi. Bota o pote ou brilha a luz? No geral, o que que tu faz? Tu quer ser amado. Meu irmão, desculpa, para que tu precisa do amor dessas pessoas? Quer dizer que Jesus te amar e se alegrar com a tua confissão de fé. Porque isso é confissão de fé. Confissão de fé não é batismo somente, não. Não é só vir à frente, não. Confissão de fé é quando você fala, o que eu penso é que eu tenho que estar com a minha esposa e você com a sua, irmão. Cara, começa a buscar ajuda, porque isso aí vai te levar para uma desgraça. Você tem que se satisfazer com uma mulher, cara. Você tem problema, irmão. Começa a falar isso para ver se você é querido. Se você vai ser o cara divertido, que todo mundo vai querer perto. Não vai. Você nega Jesus para ser amado pelas pessoas. Fala que não é. Tem muita gente que te ama, só te ama porque você mente, porque você engana, porque você dá para elas o que você não deveria estar dando. Você legitima a vida delas, ao invés de influenciá-las. Você recebe a influência delas, ao invés de ser ativo, você só recebe. A pessoa te massacra, te aperta, te joga no muro e você fica lá retraído. Meu irmão, começa a falar. Mas não é grosseria. Não é grosseria. A Andressa já falou, né? Quantas vezes ela não chegou lá, cristão, metendo malho no salão, e ela falou assim: eu sou cristã e minha igreja não é assim. É isso! Não, mas não é assim, Andressa? E aí vai, gente. Você tem que ser essa voz. E vamos lá. Encontrou? Quem é que faz você? Tem alguém, gente? Por favor. Não, não dá. Vai ter pessoa que você vai ter que passar no Instagram e falar assim: ó, deixar de seguir. Entendeu? Vai ter gente. Eu fui no YouTube, eu falei isso para vocês, desfiz a inscrição de um pastor. Eu falei, eu seguia ele no YouTube, eu fui lá e tirei a minha inscrição. Por quê? Falei, a partir de hoje eu não ouço mais esse homem. Ele não é cristão. Eu deixei ele lá. Ele vai para o céu, se Jesus quiser salvar ele aí com Jesus, não sei como é que ele faz, se ele se arrepende. O estado que ele está, eu não sei o que ele vai fazer na vida dele. Mas eu não posso mais segui-lo. Você entendeu? Eu entendi que o cristianismo e ele fizeram andar em duas direções diferentes. É isso. Te ajudei? Você quer crescer? Começa a determinar com quem você quer andar. É isso mesmo. Vai ter que falar assim, cara, alguém tem que estar ao meu lado. Eu vou eleger pessoas. A partir de hoje eu vou tirar algumas. Você vai falar, ó, ouviu uma mensagem lá na igreja? Você está demitido. A pessoa, de quê? Virou o Roberto Justo. De andar comigo. Você está demitido. Quero mais não, quero você mais não. Vem na minha casa não. O pastor falou que nem para eu tomar café contigo. Não é isso não, irmão. Aí a pessoa fala assim, sumiu, cara. O que que houve? Ah, não, nada, não. Tipo, nada. Você só significou a vida. Você só botou do lado quem tem que estar. Gente, tem gente doido para ser seu amigo, não consegue espaço no teu coração. Tem gente que não presta e você se rastejando. Você tá aí? Você entendeu o que Deus tem para sua vida? Vamos ficar de pé e orar? Fala com Deus sobre a sua influência. Fala para Deus, peço perdão por andar na companhia de Beltrano, Ciclano. Talvez você faça, pastor, mas e tipo de companhia que parece que a minha alma se apegou? Pede a Deus libertação. A gente pensa que libertação é só sair do demônio. Tem níveis de encantamento, gente. Tem coisa que a sua alma se apegou de alguém. Não foi isso entre Jonathan e Davi? Cuidado, a alma apega. Esse é o problema. Você fala assim, pastor, minha alma parece que eu sinto falta da pessoa, pastor. Igual café. Parece que eu sinto falta da pessoa, meu irmão. Eu passo mal se eu não ver aquela pessoa. Então, irmão, pede ajuda de Jesus. Você sabe que essa pessoa é uma desgraça para a tua vida, por que tu sente falta dela?